No SET Expo 2015, eu converso agora com Rodrigo Zerboni, conselheiro da Anatel e presidente do Gired, e foi um dos palestrantes do painel sobre migração da TV analógica para a TV digital. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse para a gente quais são os principais desafios dessa migração. Hoje, o principal desafio que a gente tem é um processo de comunicação com a população para fazer com que ela esteja, de fato, preparada para o desligamento. A gente tem um cronograma, começa no interior de Goiás, na cidade de Rio Verde, depois começa a partir daí nas grandes capitais brasileiras, Brasília, São Paulo, Rio, Goiânia. E dentro desse foco, dentro dessas datas, a gente tem um desafio enorme que é, de fato, trabalhar com essa população a informação sobre o processo de desligamento, como ela pode se preparar para receber o sinal digital e, mais do que isso, como fazer com que as pessoas, de fato, adquiram os equipamentos que são necessários. Uma televisão nova, um conversor, uma antena. Esse tipo de comunicação é um dos grandes desafios. Todo esse processo precisa de um planejamento muito bem feito, de uma coordenação entre os setores de telecomunicações, o setor de radiodifusão e o governo, que também traz um grande desafio para o processo, e a própria pesquisa para atingir, para a gente verificar que 93% da população tem acesso a esse sinal de TV digital, que é um pré-requisito para que o desligamento seja feito, também é um desafio grande. De que forma e com quais critérios a gente vai usar para fechar isso, para ter um critério e uma metodologia bem feita. Então, de forma geral, são esses os principais desafios que a gente tem aí pela frente, sob o ponto de vista do usuário, da sociedade. Queria que você falasse agora, por favor, sobre a desocupação dos canais de TV para a operação do 4G. Essa é uma parte essencial desse processo. Eu falei muito desse desafio que a gente tem por parte do usuário, do telespectador, mas esse também é um grande desafio que a gente tem sob o ponto de vista das empresas de radiodifusão. Então, a gente tem um processo que está sendo conduzido no âmbito do Gired, de forma coordenada. Assim que houver o desligamento, vai ter uma atuação da EAD, que é a entidade responsável por a implementação dessa transição, de forma a entrar em contato com o radiodifusor e, a partir daí, fazer todo o processo de migração desses canais que hoje estão na faixa de 700 MHz, que tem que descer para a faixa de 600 MHz e, assim, liberar o espectro de 700 MHz para a prestação do serviço de 4G, de banda larga móvel para a população. Então, esse é um cenário também delicado, que exige coordenação entre os setores e que está sendo coordenado de perto pela Anatel. Falando agora um pouquinho sobre TV digital, como ampliar a cobertura desse tipo de TV? Esse como eu disse, a gente tem desafios muito grandes sob o ponto de vista do usuário, do telespectador, e esse é o desafio por parte do poder público e, principalmente, das geradoras, das emissoras de televisão, que é a ampliação de cobertura. Como fazer essa ampliação para que a população que hoje assiste o canal analógico continue assistindo os seus canais de televisão, agora na tecnologia digital. E a gente precisa, de uma certa forma, que a gente está fazendo agora, está para ser editada nesses dias, uma portaria do Ministério que vai facilitar a forma de regularização e formalização das retransmissoras que a gente tem pelo Brasil. Então, aquelas que já participaram do processo de remanejamento de canais, replanejamento de canais também na Anatel, elas vão ser já imediatamente após o desligamento começar a operar em caráter primário, que dá uma segurança maior na operação dessas emissoras, e posteriormente as outras que ainda não fizeram esse replanejamento também vão ser
conduzidas para operar em caráter primário. Ao longo desse processo, a gente tem um outro grupo, que é um grupo de emissoras que hoje estão na mão de prefeituras, de entidades que não têm um poder econômico necessário para fazer um investimento em tecnologia digital. E para esse conjunto de operações, a portaria também prevê a possibilidade de trazer essa outorga para a cedente de programação ou outras geradoras, caso a cedente de programação não tenha interesse, de forma que o princípio de manutenção da cobertura atual do sinal de televisão analógico se mantenha no digital. Para a gente, o que a gente está buscando é facilitar para que o setor privado, o setor de radiodifusão, consiga fazer os investimentos necessários para que a população não fique desassistida sem o sinal de televisão. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Obrigado. SET Expo 2015, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.